Bombig. Vamos tratar aqui do pacote chamado pacote antigolpe, que a Folha noticia hoje, que é a manchete do UOL, ou era, pelo menos até a gente começar o programa, e que dá conta de algumas medidas que o Flávio Dino está propondo que o governo tome ou envie para o Congresso para tentar evitar a repetição do 8 de janeiro. Quais são elas, né? Bem resumidamente, a primeira é uma proposta de emenda à Constituição que cria uma Guarda Nacional para atuar no Distrito Federal, especificamente na Praça dos Três Poderes, ou seja, ali onde houve a confusão no dia 8 de janeiro, para guardar, como o próprio nome diz, as instituições da República. A segunda medida é uma medida provisória, chamada MP, para criar regras e multas contra as plataformas digitais, as redes sociais, que não adotarem medidas para evitar a prática e a disseminação de desinformação e crimes, e convocação de crimes contra o Estado Democrático de Direito. A terceira e quarta medidas são dois projetos de lei, precisariam, portanto, ser aprovados também no Congresso com uma emenda constitucional. A MP também passa pelo Congresso, mas ela já tem efeito imediato, uma vez editada. Já os projetos de lei precisam passar por todos os trâmites antes de entrarem em vigor. Um deles aumenta as penas para quem pratica crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra os representantes do Estado Democrático de Direito. E o segundo dá agilidade para que o Estado tome os bens de quem pratica crimes e quem financia crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, seria uma legislação focada nos financiadores e organizadores do golpe. O Bombig, você quer... Vamos dividir aqui as medidas? Você fala de uma parte, eu falo de outra? Vamos, acho uma boa ideia. Então tá. Então eu vou começar falando sobre a medida mais polêmica, talvez, e que demanda uma emenda à Constituição, que tem um trâmite mais demorado, precisa de um quórum muito maior, ou seja, de um número de votos muito maior de deputados e senadores, que é a criação de uma Guarda Nacional, uma nova força. Não está bem explicado ainda. A gente não sabe a quem vai ser subordinada essa guarda, se ela vai ser subordinada ao ministro da Justiça ou ao Ministério da Defesa, se vai ser uma guarda civil ou se vai ser uma guarda militar. Não sabe de onde vai vir o dinheiro para criar essa guarda, quem vão ser as pessoas que vão compô-la. Eu só vou levantar alguns problemas que são meio óbvios. Por exemplo, quem cumpre essa função, ou deveria cumprir essa função hoje, de guardar a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes, é a Polícia Militar do Distrito Federal, que, inclusive, tem um fundo constitucional constituído justamente para financiar a PM do DF para fazer essa função. Só que, como a gente viu no dia 8 de janeiro, não funciona, né? Ou pelo menos não funcionou no dia 8 de janeiro. Depende de quem está mandando no governo do Distrito Federal, de quem está comandando a Secretaria da Segurança, de quem está comandando a PM. Deixou todo mundo lá em Brasília, no governo federal, a ver navios e deu no que deu. Então, a ideia seria justamente substituir. Mas o que você vai fazer, então, com esse fundo constitucional que hoje financia a Polícia Militar do Distrito Federal? Vai acabar com esse fundo constitucional? Vai desviar uma parte do dinheiro para essa nova guarda? Mas isso não vai ter consequências? Será que a população lá de Planaltina, da periferia do Distrito Federal, não vai ver aumentar a criminalidade se o dinheiro que seria para pagar a PM, que faz policiamento ostensivo lá, for desviado para a Praça dos Três Poderes? Vai ter uma força que vai ficar lá de plantão, esperando acontecer alguma coisa, e raramente vai acontecer alguma coisa, né? Outro problema, falando com especialistas aqui, eles dizem, olha, se para essa guarda ter alguma efetividade, poder conter uma manifestação como a que aconteceu no dia 8, ela precisa ter no mínimo 4 mil homens, 5 mil homens, talvez até 6 mil homens. Por quê? Porque tem férias, tem turno,
tem feriado, tem folga. Para ter 1.500 homens, que é o mínimo necessário para guardar a Praça dos Três Poderes, para evitar que haja invasões como as que houveram, as que houve, você precisa ter 3 vezes esse número para poder fazer os turnos e as substituições. E essas pessoas virão da onde? Vai haver um concurso público para que elas sejam contratadas? Isso demora anos. Até fazer os editais, fazer os concursos, seleção, nomear, é muito tempo. Tem outro problema. O Exército, já combinaram com o Exército? Essa força, essa Guarda Nacional vai estar subordinada ao Exército ou vai estar subordinada ao Ministério da Justiça? Se ela tiver subordinada, como é, por exemplo, a Polícia Federal hoje, se ela for subordinada ao Ministério da Justiça, ela vai ter funções de guarda-marinha, de guarda costeira, de guarda de aeroportos, tomando funções da Polícia Federal, ou vai ficar lá estacionada sem fazer nada, esperando que o pior não aconteça ali na Praça dos Três Poderes, né? Ou ela não, ela vai ser uma força, vai substituir a Força Nacional e vai, por exemplo, agir em situações como essa, calamidade lá na área Yanomami. Mas para fazer isso, você também precisa acabar com a Força Nacional, não faz sentido redundar, né? Então, tem um monte de questões, um monte de perguntas não respondidas que não explicam como isso vai ser implementado, o que vai abrir mão, de onde vai vir o dinheiro, né? Você vai cortar da onde? Dinheiro, né, não nasce em mato, né? Não é mato, não nasce ali no gramado da esplanada, vai ter que tirar de algum lugar. Enfim, muitos problemas. Poderia, por exemplo, simplesmente, talvez, pegar um batalhão da Polícia Militar, do Ciceral, o Batalhão do Planalto, e federalizar esse batalhão, usa os soldados, os oficiais que já estão lá. Não sei, tudo isso não está respondido, né? E tem uma outra omissão no campo constitucional que chama a atenção. O pacote não fala nada do artigo 142 da Constituição, que é o artigo do golpe, que é o artigo que os bolsonaristas se cansaram de citar e que os militares interpretam de um jeito diferente que os civis interpretam, né? Que é aquele que diz que a função que eles enxergam nesse artigo 142 uma função de poder moderador dos militares, que o Lula mesmo já falou que não tem. Se o Lula falou que não tem e diz que... Por que não incluir uma alteração do artigo 142 nesse pacote, já que ele é o fundo dos golpes, né? Então, já antecipando a minha resposta à pergunta original do bloco, que é o pacote antigolpe evitaria um novo golpe, eu acho que, mal explicado como está, ele não evitaria. E, basicamente, ele tem uma grande omissão, que é essa do artigo 142, e tem uma coisa mal explicada e redundante, que é a criação dessa Guarda Nacional, aí, que a gente não sabe direito quem vai pagar e quem vai mandar, né? Se fosse em outros tempos, eu diria que é um pacote sunga, né? Mostra a cara e omite a rima.